Você tem paz? Hoje eu gostaria de falar sobre paz. Antes, vamos à leitura bíblica de hoje? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou ler somente alguns versículos do livro de Efésios, do capítulo 2, do 11 ao 22, que diz o seguinte, no 11. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. No 13, mas agora unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. No 14, foi assim que ele trouxe a paz, pela sua morte na cruz. Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. No 18, é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. O 19, portanto vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. O 22, assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Eu gostaria de reforçar o versículo 14, que ele diz o seguinte, ele é a nossa paz. Há algum tempo atrás eu viajava constantemente para o Rio de Janeiro, eu trabalhava numa grande empresa e viajava para treinar equipes. Aí alguns treinamentos eram nas regionais, outros treinamentos aconteciam no centro do Rio, no núcleo que a empresa tinha, numa das principais avenidas ali do centro do Rio. Às vezes eu ficava uma semana, às vezes eu ficava um pouco mais, e daí eu aproveitava o final de semana para conhecer o maravilhoso Rio de Janeiro. E eu confesso que algumas notícias que eu assistia nos telejornais não faziam muito sentido para mim. Eu via as imagens do Rio nas novelas, e no meu entendimento o Rio de Janeiro era todo daquele jeito, todo bonito. Quando eu conheci pessoalmente, aí eu entendi melhor. A zona sul do Rio é realmente assim linda, as praias são maravilhosas, o lugar é incrível, encantador. Mas bem próximo dali estão várias comunidades, com pessoas humildes, moradores vítimas da violência e muitos outros fatores que vocês já sabem, Numa distância então tão pequena, duas realidades completamente diferentes. Aí que tudo que eu vi pela TV fez sentido para mim. Assim como nos tempos de Paulo, continuamos a viver num mundo manchado pelas divisões, sejam de classe social, de cor, da pele, da religião que professamos. Há claramente cercas que dividem a humanidade. Muitos esforços são feitos para derrubar nessas cercas. Educação, revolução social, movimentos, programas sociais. Entretanto, a leitura de hoje ela nos ensina que apenas uma coisa é necessária para romper definitivamente essas barreiras que nos separam dos nossos semelhantes. Ter paz com Deus. Cristo é a paz, conforme diz lá no versículo 14. Por isso que Jesus veio ao mundo para destruir o muro que nos separa uns dos outros. Ele veio abolir o orgulho religioso, as falsas obras, a falsa humildade, enfim, tudo o que nos incapacitava de ter um relacionamento com Deus. Cristo, ele fez a paz entre nós por meio da cruz, como está escrito lá no versículo 15. Aqueles que eram inimigos e distantes de Deus, agora são um só pela fé. Cristo anunciou a paz, como está escrito no versículo 17, tanto aos que já conheciam a Deus, quanto aos que já estavam afastados de Deus. Agora em Cristo nós podemos ter a paz com Deus por meio do Espírito Santo, que nos une e habita em nós. Para vivermos a paz com Deus neste mundo, precisamos nos conscientizar que ela não depende de armas, de forças ou mesmo de obras caridosas, nem de princípios ou de valores de vida. A paz ela depende da nossa fé em Cristo. Quando cremos em Cristo, somos presenteados com a paz de Deus em nós.
E a palavra diz que essa paz ela excede todo o entendimento, ou seja, ela é tão plena que é difícil de entender. Nós somos chamados para sermos pacificadores, como está escrito lá em Mateus 5, no versículo 9. Bem-aventurados, ou seja, mais que felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Para encerrar, eu quero enfatizar que Cristo é a nossa paz. Por isso podemos anunciar e viver a paz ainda nesse mundo. Se essas palavras fazem sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está precisando de paz. Obrigada, Deus abençoe e até a próxima.